Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos no ar com mais um podcast de fato. Uma parceria do Brasil de Fato RS com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no leme do programa, meu companheiro Ayrton Centeno. Bem-vindo, Ayrton. Salve, Kátia. Ayrton, essa semana tivemos um fato muito triste e não podemos começar esse programa sem nos solidarizarmos com a deputada federal Sâmia Bonfim, que perdeu o seu irmão numa, podemos dizer, uma emboscada, não é mesmo, Ayrton? Porque foi uma execução, tudo indica que foi uma execução do modo como foi feito. Homens encapuçados descem e fuzilam 4 médicos num bar da Barra da Tijuca, 4 médicos que nem são do Rio, que estavam ali para um congresso de medicina. Ou seja, é uma morte encomendada. Encomendada. Foram 20 disparos em 20 segundos, né? Um dos médicos ainda tentou se esconder, foram atrás dele e atiraram. Então, muito triste e acende um alerta vermelho aí, sério, né? Sério. O ministro Dino já colocou a Polícia Federal para acompanhar o caso, né? Mesmo que a gente não saiba ainda se foi uma questão política, sabendo que a Sâmia e o seu marido, o Glauber Braga, também deputados, são do Rio de Janeiro e enfrentam, né, de forma muito contundente essa milícia, né? São no 2 Rio. deputados de uma atuação muito firme. A Sâmia, por exemplo, ela se projetou bastante agora na chamada CPI do MST. Ficou claro isso, incomodou muita gente. Eu não estou dizendo que essas pessoas que foram incomodadas são responsáveis por isso, mas nós temos que ficar alertas em relação a isso, porque os indícios são todos de uma execução feita por profissionais e com intuitos políticos. Isso que a gente pode especular nesse momento, né? Então, nós já temos um caso tristíssimo, não é? Que fez 5 anos, o caso da Marielle, sem até agora sabermos quem mandou matar e por que mandou matar, não é? Então, novamente, o Rio de Janeiro, e mais, importante, essas pessoas que foram vitimadas são brancas, de classe média, não são cariocas, a que eu saiba, são de São Paulo, estavam ali para um congresso, ou seja, está fora das vítimas corriqueiras, digamos assim, dos acertos de contas, né, que acontecem no Rio de Janeiro, né? E assassinados na Barra da Tijuca, num quiosque na frente do hotel onde eles estavam. Gente, muito lamentável, né? E deixamos aqui nossa solidariedade à deputada Sâmia, ao Glauber e a toda a família, amigos, enfim, aí pela perda do seu irmão, o Diego Bonfim. O nosso programa de hoje, Ayrton, de certa forma, né, nos ajuda a pensar esse Brasil e a pensar como poderia ter sido diferente. Certamente. Né? Porque o nosso tema de hoje é a educação. O censo escolar da educação básica em 2022 indica mais de 47 milhões de alunos e alunas no Brasil. Também informa que existem 2 milhões e 300 mil professores. Juntem aí os pais e imaginem o tamanho deste universo. Nossa convidada de hoje é a doutora em educação, escritora, professora da pós-graduação da FACED, a Faculdade de Educação da URGS, e vai falar com a gente sobre temas que interessam e muito a estudantes, pais e professores. Vamos falar sobre educação integral, que é a sua especialidade, além de alfabetização, fracasso escolar, ensino médio, o seu mais recente livro sobre educação
e também sobre os problemas que assolaram a educação brasileira nos últimos 6 anos. E o que é preciso fazer para reverter o panorama de devastação que aconteceu no nosso país. Muito bem-vinda, professora Jaqueline Moll. Bom dia, muito bom estar aqui. Kátia Centeno, acompanho vocês que produzem uma informação de qualidade para a população brasileira, condição sine qua non para a gente superar essa situação toda. E é interessante começar com o caso hediondo do assassinato do irmão da deputada Sâmia Bonfim e dos outros que estavam com ele, dos outros médicos que estavam com ele, porque aconteceu no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro poderia ter sido o berço, a cunha, como diziam os espanhóis, de uma mudança muito estrutural na sociedade brasileira. Foi lá nos anos 30 e 40 que a Anísio Teixeira, trabalhando com o prefeito Pedro Ernesto, criou um partido autonomista e depois varridos pelo Estado Novo, mas criam um conjunto grande de escolas. Foi meu tema de trabalho de pós-doutoramento na PUC do Rio de Janeiro. Cria um conjunto de escolas e articulando tudo que de melhor a sociedade tinha. Arte e cultura, a cultura nas suas diferentes expressões de arte, esportes, porque entendia Anísio que a educação não pode ser privilégio. Não pode ser privilégio de classe, berço, sobrenome. Precisa ser direito universal, público, laico, garantido. E essa mesma cidade do Rio de Janeiro, ela depois se torna, com Brizola, o berço dos CIEPs, dos Centros Integrados de Educação Pública, 506, construídos nos lugares mais distantes, nas periferias mais hediondas, e com toda uma perspectiva de articulação de arte, cultura, esportes, e uma articulação intersetorial dentro das escolas, porque tinha saúde, então os dentistas, os médicos, a questão da alimentação, a questão da assistência social e a construção daqueles prédios desenhados pelo Niemeyer. Então, assim, quando tu tem a inteligência nacional posta à disposição de construir um projeto de país. Isso foi interrompido em 37 pelo Estado Novo, isso foi interrompido em 64, e foi interrompido agora em 2016 com o golpe contra a presidenta Dilma e contra o Plano Nacional de Educação, que foi o grande vitimado dessa história. Quando me dizem não foi golpe, eu digo, na educação foi. Porque nós tínhamos que, em 2024, chegar a 10% do PIB com metas e estratégias em todos os níveis e modalidades, educação básica, superior, campo, cidade, jovens e adultos, a perspectiva da educação profissional. Então, assim, é interessante começar pelo Rio de Janeiro e por isso, quer dizer, são projetos civilizatórios. Exatamente. A negação da educação, do direito à educação no Brasil faz parte de um projeto distópico de sociedade. De um projeto que mantém a maioria vítima. Vítima do capital, desse capital que é impiedoso com a sociedade, vítima das organizações criminosas, vítima dos fundamentalismos religiosos que alienam as consciências. Então, assim, estamos todos chocados e é interessante começar pensando pelo Rio de Janeiro. É isso que no Brasil se diz que o subdesenvolvimento é um projeto, né? Sim, o Darcy dizia, o fracasso da educação brasileira não é um fracasso simples, ele é um projeto. E é um projeto que vem sendo regiamente executado. Eu não vou nem usar o tempo do Brasil Império, mas desde a República, em todos os momentos que nós avançamos para um projeto nacional, identificado, inclusive com a América Latina, com as nossas questões, regionais, eu diria assim, enfim, que leve a perspectiva da autonomia das pessoas, que inclua as pessoas nos saberes, na cultura, nos esportes, na vida, nós temos o Estado Democrático de Direito golpeado. Isso é incrível, porque lá, eu só termino com isso, Centeno, lá em 37, nós tínhamos tido o primeiro manifesto dos pioneiros da educação. Então, Anísio Teixeira já estava aí, Fernando Azevedo, muitos liberais, muitos socialistas, porque dentro desse espectro democrático queriam uma educação nova para o país, uma educação que garantisse esse direito, e está lá o manifesto para todo mundo ler. Acontece o golpe de 37. Tinha toda essa experiência que eu mencionei lá na cidade do Rio de Janeiro, mas São Paulo também tinha muitas coisas, aqui também tinha outras,
Nós tivemos Paulo Freire. Mas aí vem no período Depois. seguinte. Então, quando tu redemocratiza o Brasil em 45, começa a redemocratização, de 45 a 64, a gente vive enfim, vão aparecer na sociedade, enfim, vão se manifestar todos os movimentos que já vinham acontecendo, inclusive da alfabetização. Paulo Freire, desde lá, o Recife, mas depois em Angicos, no Rio Grande do Norte, e todo o movimento, o Anísio Teixeira já tinha pensado a Escola Parque, porque ele fica exilado nesse tempo do Estado Novo, mas ele segue, enfim, fazendo coisas, quase sai do campo da educação, mas não sai. Tivemos em 61 a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em 62, o primeiro Plano Nacional de Educação, já com metas, com estratégias, ainda muito tímidas, mas pensando no avanço do direito à educação. Em 64, tu interrompe tudo isso. E agora, em 2016, nós andamos muito. E andamos para frente e para trás, porque a perspectiva neoliberal que vem com o Fernando Henrique Cardoso, e que para mim, pessoalmente, foi uma grande surpresa, porque Fernando Henrique, assina o manifesto de 59, tem um segundo manifesto, mais uma vez, educadores mais uma vez convocados. Darcy Ribeiro, o próprio Fernando Henrique, a Ruth Cardoso assinam, né, esse manifesto. E a gente vai ter, nesse período enfim, que se estabiliza um pouco a vida democrática da República, esse governo neoliberal que, enfim, não vai beber em nada nas fontes das experiências que nós tínhamos construído muito fortes com Anísio Teixeira, antes, né, com Paulo Freire, no período do FHC. Então, e depois, claro, com Lula se recupera, se constrói o Plano Nacional de Educação em todas as dimensões e chegaríamos a 10% do PIB com investimento em formação de professores, na carreira, em todas as questões que são fundamentais. Então, assim, a relação entre avanço na educação e interrompimento da democracia, ela é uma evidência. As pessoas gostam dessa expressão, ela é uma evidência. E a gente viveu isso de novo. Então, agora é reconstruir. Sobre bases que nós estamos vendo quais são. Olha, a Jaqueline já respondeu praticamente a primeira pergunta que eu ia fazer para ela, mas eu queria ver se ela tinha assim, uns elementos mais... desse um panorama geral. Certo. Do que nós sofremos na carne das nossas crianças, adolescentes e tal, desde sempre, podemos dizer. Mas eu queria dizer assim, um projeto de educação integral, mais recentemente, mais nesse período recente dos governos Lula e Dilma, ele foi bombardeado e foi inviabilizado a partir do golpe de 2016. Eu queria que tu falasse um pouco mais de elementos objetivos, concretos, do que aconteceu a partir de 2016, esse ataque que houve ao processo de educação integral. Muito bem. Então, assim, como já mencionei os CIEPs, Sim. Como já mencionei as escolas Parque, poderia mencionar os ginásios vocacionais, que é uma outra experiência muito importante de São Paulo. Uma grande pedagoga, Maria Neude Marcelani, também perseguida pela ditadura, um processo que foi dizimado, né? Nós, no período de 2000, eu tive no Ministério da Educação de 2005 a 2013, já parece que faz tanto tempo, parece que foi em outra vida, né? E nós, dentro do conjunto de ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, em 2005, fomos desenhando várias ações e uma delas foi o Programa Mais Educação. O Programa Mais Educação, ele foi uma estratégia para a indução da política de educação integral no Brasil. Inclusive, a lei que o presidente Lula sancionou no dia 31 de julho desse ano, no Palácio do Planalto, 14.640, institui pela primeira vez na história da República a educação integral, em tempo integral, como eles chamaram, como lei nacional, né, para todo o país. Foi possível já fazer isso nesse reinício, porque nós, entre 2007 e 2016, conseguimos chegar a 60 mil escolas e a 7 milhões de estudantes, numa perspectiva não só de ampliação de tempo, de tempo diário, de jornada diária, né? Como está dizendo a LDB, lá no artigo 34, ela já fala da progressiva ampliação da jornada no ensino fundamental. Mas nós ampliamos também a perspectiva dos espaços pedagógicos, a escola que tem que baixar seus muros, que tem que conversar com a vida, e isso é Paulo Freire, isso é toda a releitura de Paulo Freire para dentro da escola, e uma perspectiva muito forte de ampliação curricular. Tá? Se nós temos, por um lado, esse embate com as forças fascistas, que se manifestaram nesse último período, de modo que
pessoas como eu, quer dizer, estudei a vida inteira. Então, eu achei que tudo isso era um pouco passado, né? Então, tudo isso que se manifestou nos últimos anos, e que aparece num assassinato hediondo como esse dessa semana, ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos as forças de mercado, que disputam no dia a dia a educação brasileira. A expressão mais forte, eu já volto para o Mais Educação, mas a expressão mais forte foi a reforma do ensino médio. A reforma, ato contínuo, quer dizer, o primeiro ano do governo Temer, o ministro Mendonça, né, que havia entrado com uma ação de inconstitucionalidade em relação às cotas no Supremo, perdeu, né, elas são constitucionais, ele vai ser o grande patrocinador da reforma do ensino médio, que é uma reforma que faz essa escola para as classes populares se tornar muito pior do que ela tem sido historicamente. Quer dizer, nós não temos dúvidas de que é preciso avançar no ensino médio, que é preciso superar essa característica arcaica da educação brasileira, de professores que falam, e alunos que escrevem e que ficam quietos, e isso depois rebate no tipo de cidadania, né, passiva, ou a não cidadania que nós temos. Mas nós entendemos que não se muda o ensino médio sem dialogar com os professores, com as escolas, com os estudantes, sem ampliar, inclusive, essa perspectiva curricular, conversando com os temas do século XXI. O que é esta reforma que segue sendo implementada, para nossa tristeza, ainda no governo Lula, né? Já tem, inclusive, um projeto de lei tramitando lá na Câmara, tem um que eu ajudei a construir, que é o 2601, e tem um do governo, que entrou há pouco, mas ela retira do currículo a obrigatoriedade de tudo que não seja português, inglês e matemática. Então, história, geografia, as ciências nos seus desdobramentos, biologia, física, química, como se isso fosse desnecessário para os estudantes. Com a crise do fundamentalismo que nós vivemos e que se materializou nas não vacinas, né? As pessoas começaram a questionar tudo aquilo que a ciência avançou. Imaginem se nós, nesse contexto, ainda vamos flexibilizar. As pessoas estudam ciência se elas quiserem ou não. Justo quando, dos 15 aos 17 anos, o pensamento vai ficando cada vez mais complexo e cada vez mais abstrato, que é quando se pode compreender. Lógico que tem que se compreender por outros métodos, não do jeito que a escola vem trabalhando, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nós vivemos um momento, um desmonte absoluto de tudo aquilo que vinha sendo feito no MEC. Toda a expansão da rede de educação profissional, a expansão das universidades. O Plano Nacional de Educação, que eu acho que é simbólico, ele vai para o chão, ele é abortado, né? E a educação integral, esse caminho que vinha sendo construído através do Mais Educação, foi completamente destruído. Aliás, tem teses já de doutorado que mostram, participei de algumas bancas nesses anos, que o primeiro programa a ser destruído pelo governo Temer, a ser, enfim, silenciado, foi o programa Mais Educação. Eles acabaram criando, inclusive, uma coisa chamada Novo Mais Educação, mas que, na verdade, era de reforço escolar para português e matemática. E onde é que entra essa disputa que eu mencionava? Bom, nós estávamos construindo um caminho que, ampliando a experiência pedagógica, mudando o jeito como a escola funciona, tu produz essa cidadania ativa. Tu muda, inclusive, a perspectiva de escolarização, de tempo de escolarização. Nós conseguimos fazer um movimento que levou para o ensino médio milhares de jovens que não chegariam no ensino médio e que depois passam a chegar na universidade. E aí todas as políticas, né? Tanto as de cotas e de expansão da rede federal, pública, como as políticas como o ProUni, como o FIES. Bom, tudo isso foi cindido, né? Porque se nós seguíssemos nesta toada, nós caminharíamos para uma mudança muito estrutural da sociedade brasileira. Seria a mudança do que tu chama do edifício colonial? Exatamente. Esse edifício colonial, eu acho que é uma expressão muito... Ela é infeliz pela tristeza que ela expressa, mas ela é feliz para compreender, né? O que é o edifício colonial da sociedade brasileira? Nós temos uma escola primeiro fundada no não direito. É o não direito. A luta por direito aqui, os nossos vizinhos, Uruguai e Argentina, 100 anos antes do Brasil, já tinham a obrigatoriedade de acesso à educação, de ingresso na educação primária. Então, a obrigatoriedade de acesso e a obrigatoriedade da oferta pelo poder público. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu gostaria que tu frisasses isso. Ou seja, quanto tempo antes da decisão do Brasil estabelecer a obrigatoriedade, os nossos vizinhos, que exibem
digamos, uma qualificação escolar, digamos assim, né, muito mais espraiada do que a nossa, né, muito mais importante, muito mais intensiva do que a nossa. Quantos anos antes eles estabeleciam a necessidade da escola obrigatória? 100 anos. Um século antes. Nós estamos um século atrasado em relação aos nossos irmãos uruguaios e argentinos. Chilenos também. E os chilenos, depois, imagina. Também na educação superior, né? Também. Sim, porque isso eu imagino que se reflete em ondas, Claro. né? Obviamente, isso vai cercear, digamos, o acesso de alguma... Lá adiante vai cercear o acesso à universidade. Não, Centeno, Kátia e todos que nos ouvem, né? Nós temos, assim como nós somos o último país a terminar com a escravidão, formalmente, porque eu tô com o Caetano disse que a gente precisa de uma segunda abolição, porque a gente não terminou de fazer esse processo, né? A gente sabe bem, e seria o tema para um outro programa, mas o não acesso à educação pelo conjunto da população faz parte dessa não abolição, né? Nós também fomos o último país, enfim, desse continente a, de fato, estabelecer a educação primária como obrigatória e muito lentamente conseguindo ampliar o direito. Isso acontece quando, essa obrigatoriedade? Anos 50, bom, a LDB de 61, a primeira lei de diretriz e base da educação nacional é de 61. É o governo do Getúlio, o governo... Não, digamos, é Jango. Não, é Jango? É Jango. 61 61. é Jango. 61, 61. Mas ficou 15 anos em debate no Congresso Nacional. A primeira lei de diretriz e base da educação nacional. Claro, se a gente for lá na história, pega as primeiras constituições, tu já tinha a ideia de tornar a educação, de ampliar a educação, o acesso. Não tenho aqui os termos, mas sim, lá na primeira Constituição, ainda no Império, se falava da obrigatoriedade de ter escolas, mas isso não é levado a sério. Quer dizer, a população brasileira seguiu sendo tratada sempre como gado. Como gado, né? Ou como o Darcy Ribeiro dizia, como carvão para queimar na produção das mercadorias. Por que tu vai investir em educação se esse cara é só braço para a lavoura? Então, esse pensamento, uma parte das elites brasileiras segue mantendo. Para que a empregada doméstica tem que estudar? Vejam a crise que nós temos na oferta de educação de jovens e adultos. Eu não tenho medo de afirmar que a gente deve ter cerca de 100 milhões de pessoas, quase metade da população brasileira, que não terminou a educação básica. E muitos fizeram só os anos iniciais. E tu não tem uma ação, e estamos esperando do governo federal, uma ação muito forte. Começamos a ter nos governos anteriores, Lula e Dilma, né? Que é o grande tema, inclusive, da vida do Anísio Teixeira. O analfabetismo adulto, e o outro, que é o analfabetismo funcional, de quem foi para a escola e que não aprendeu, é algo muito largo. Então, é fácil enganar as pessoas. Tá? É fácil as pessoas acreditarem em qualquer coisa. Porque a ciência faz o quê? A ciência te faz fazer perguntas. E a nossa perspectiva de ampliação do acesso, de universalização do direito, ela vem junto com a universalização de ter direito a uma escola qualificada. E qualificada que destrua esse edifício colonial, que tem como base o não acesso, e quando acessa, tu tem outra coisa gravíssima no Brasil, que é a naturalização do fracasso escolar. Então, é natural que esses filhos das classes trabalhadoras não concluam. Nossos de classe média e os ricos, fazem. Não tem dúvida que vão chegar na universidade. Mas para nós ainda é uma surpresa quando alguém das classes populares consegue concluir o ensino médio. E há quem diga, mas para quê? Se a mãe é empregada, vai ser empregada. O pai é varredor de rua, para que querem estudar? Esse pensamento ainda é muito... Nós somos ainda uma colônia. Jaqueline, uma coisa importante que tu estás falando, e que é o seguinte, a surpresa. Digamos, essa semeadura que aconteceu lá nos governos Lula e Dilma, com as ações afirmativas, dá fruto agora. Por exemplo, a Câmara de Porto Alegre, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, teve uma bancada negra, a primeira bancada negra, e o pessoal que vem da universidade, chegou na universidade... Pelas cotas, e hoje a Assembleia Legislativa tem uma bancada negra, que é o pessoal que chegou também pelas cotas, são as mesmas pessoas. Então, cada vez mais tu percebe, saindo da universidade, uma indígena, um negro, uma negra, que é uma evidência, digamos assim, do processo de democratização que as cotas
implantam. Perfeito. Agora, pensa que essa é uma semeadura que esse país vem fazendo desde a década de 20. Sempre interrompida. Eu faço questão de trazer sempre Darcy, Anísio, Florestan Fernandes, Milton Santos, porque são todos precursores desta visão de que todos têm direito à educação e não só do discurso. Anísio concretiza um projeto de escola que lá no Distrito Federal ganhou forma. Eram as asas da utopia, como dizem os colegas da UNB. Devia ser o projeto, estava lá no governo Juscelino, era um projeto para todo o país. As escolas parque, as escolas classe. As crianças ficam um turno numa escola menor, enfim, com aquilo que eles chamavam, né, dessa grade mais tradicional, e no outro turno viriam para uma grande escola, com piscina, com sala de artes, com oficinas, com uma grande biblioteca. Anísio chegou a falar da universidade da infância. Uma criança que vive numa condição miserável de fome, que ainda são milhões nesse país, ela chega na escola super acabrunhada. Ela chega na escola, primeiro pensando em comer, porque, óbvio, ela precisa comer. E tem que ter um grande esforço, um grande movimento para que ela venha para o campo do conhecimento. Então, Anísio já pensava nisso. Então, esse trabalho foi interrompido de forma muito grave. Tu estás falando no Anísio, é importante, porque o Anísio é menos conhecido que o Paulo Freire e menos conhecido que o Darcy Ribeiro. Isso. E é importante a gente colocar que o Anísio Teixeira, ele é o, digamos assim, o grande, vamos dizer, o mentor do Darcy Ribeiro, não é? E do próprio Paulo Freire. E do próprio Paulo Freire. E o Anísio, só para a gente encerrar esse parênteses aqui, o Anísio teve uma morte durante a ditadura, até hoje não explicada, com imensas suspeitas de assassinato político pela ditadura. Perfeito. Né? Aliás, importante, não só o Anísio, mas o Darcy e especialmente o Paulo Freire são pessoas perseguidas pela ditadura. E tu citaste agora a Maria Nilde Marcelani. Todos Isso. perseguidos pela ditadura. Todos. Complicado Milton isso, Santos, né? Florestan. Milton Santos, Florestan Fernandes, todos perseguidos pela ditadura. Os grandes educadores brasileiros, todos foram perseguidos. E as grandes experiências para que esse país pudesse ser um país soberano foram todas interrompidas, né? E eu vou, inclusive, se a gente quiser pensar no âmbito local, as experiências de escola cidadã, que o mundo inteiro vinha assistir aqui, como é que isso desapareceu? Mas eu quero falar do Anísio, me permitam um parênteses, né? Essa semana eu li, eu não sei se foi na Folha, no Estadão, o Janine Ribeiro e outros colegas escrevendo sobre a memória, e sobre um dia da democracia, um dia para pensar no que aconteceu, porque chega de colocar para baixo do tapete o que aconteceu. O resultado de uma história que vai sempre sendo esquecida é esse que a gente tem aqui hoje, né? De miséria, de exclusão e de um neofascismo assustador. 12 de março de 1971. Aliás, 11 de março de 1971. Anísio foi da Fundação Getúlio Vargas, porque ele volta para o Brasil. Ele era, quando tem o golpe, ele era reitor da UNB, é aconselhado a sair, foi investigado por corrupção, porque sempre é esse o mote, investigado por corrupção, nada se prova contra ele, ele volta para o Brasil e volta para morrer, infelizmente, né? Tinha 71 anos, Anísio era um liberal, no melhor sentido que a gente possa dar para essa palavra. Essa né? palavra é complicada ultimamente. Complicada né? ultimamente, mas... Preciso esclarecer o que se chama liberal, né? Enfim, mas ele era um homem completamente revolucionário para o contexto brasileiro. Ele sai da Fundação Getúlio Vargas e vai para a casa do Aurélio Buarque de Holanda, onde ele tinha um almoço. Ele estava sendo indicado para a Academia Brasileira de Letras, e ele dizia que ele não tinha nada a ver com aquilo, mas se insistia que ele fosse, bom, era um espaço. E ele vai para um almoço, onde tinha outras pessoas, e ele desaparece no meio do caminho. Tá? A Comissão da Verdade começa, eu tive lá na UNB, quando se estabelece o início do processo de busca, né, do que aconteceu com Anísio Teixeira, porque o corpo aparece 2 dias depois, um dia e meio depois, no fosso do elevador do prédio do Aurélio Buarque de Holanda, para onde ele se dirigia. Tem fatos curiosíssimos, porque o óculos pesado que ele usava, né, aparece numa viga. Então, o corpo caiu e ele, nesse caminho, ele parou para colocar o óculos ali. Se fosse possível, ele ter simplesmente caído. Então, há muitas evidências e há muita tentativa de esconder o que aconteceu com o Anísio. Mas há um grande professor, colega nosso da Federal da Bahia, o professor João Lima, que saiu há alguns anos, publicado pela editora da UFBA, Vida e Morte de Anísio Teixeira, desmontando a farsa da morte no elevador.
E eu acho que a gente pode começar aqui nesse maravilhoso podcast, nesse diálogo, uma campanha para que 12 de março, que é o dia da morte de Anísio Teixeira, seja esse dia. E que no ano que vem a gente faça, no 12 de março, debates no país inteiro sobre como morreu Anísio Teixeira. Porque chega das pessoas pensarem que os militares foram bonzinhos. E eu não quero com isso desmerecer o conjunto dos militares brasileiros, certamente há muitas pessoas de muito valor, mas o que houve entre 64 e 85, nós precisamos saber. E o Brasil perdeu o seu Paulo Freire, que é do meu coração, estudo ele a vida inteira, é o nosso patrono da educação brasileira. E Anísio haverá de ser o patrono da escola pública brasileira, porque ele trabalhou na Bahia, com 20 e poucos anos ele já era o secretário de Educação e Saúde da Bahia, depois ele trabalha com o prefeito Pedro Ernesto, depois ele trabalha no governo do Getúlio, depois ele trabalha com Juscelino, e ele só não seguiu porque as ditaduras interromperam o caminho de alguém que tinha pelo Brasil um amor que seguramente as pessoas que estão sempre destruindo o Brasil não conhecem. É importante falar dele. Só um pouquinho, eu queria trazer aqui uma questão, Ayrton. A Jaqueline, junto com a professora Maria Carmen Silveira Barbosa, organizaram recentemente, né, um livro que chama Em Defesa da Educação, Pedagogias da Educação Pública na Disputa pela Democracia. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Jaqueline, porque o Brasil ele está no ranking da desigualdade no mundo em primeiro lugar, né? E, para mim, falar desigualdade tu precisa falar sobre educação, né? E eu imagino que nesse livro vocês tragam alguns elementos para a gente pensar sobre isso. Em defesa da escola, a gente quis marcar isso, né? Porque há uma disputa muito grande, né? Antes, depois, se der tempo, a gente volta para essa disputa, porque a disputa não é só com os neofascistas ou fascistas históricos, mas é também com o capital que quer uma escola diminuída do seu tamanho, diminuída da potência que ela pode ter. Esse livro é resultado de um processo de tantos que vivemos durante a pandemia, do que criamos durante a pandemia. Nós criamos um grande curso para recuperar essas matrizes democráticas da educação brasileira. Então, todos esses autores de que acabamos de falar estão escritos nesse livro. Tem até uma coisa muito linda, porque o Florestan Fernandes, quem escreve sobre ele é o neto, Paulo, que é professor da Faculdade de Educação da USP. Então, nós temos colegas do país inteiro nesse livro e que contam um pouco como é que esses diferentes autores colaboraram para pensar uma educação que enfrentasse a desigualdade brasileira. E chegamos, inclusive, na contemporaneidade. Nós temos o nosso reitor eleito, né? Porque essa ferida a gente ainda está vivendo. O reitor eleito e não empossado, que ficou em primeiro lugar, o professor Rui Oppermann. A professora Jane tem um artigo sobre a universidade necessária, na linha, inclusive, do próprio Darcy. Nosso reitor na URG, só para deixar reitor, claro. Nossos ouvintes, né? O reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul teve eleições, nós temos uma lei, né? E são 3 nomes, os nomes foram para o então presidente, que escolheu o terceiro nome da lista, que não tem legitimidade, né, na comunidade acadêmica. Claro que tem legalidade, mas não tem legitimidade. Então, e nós fazemos um debate muito bonito, inclusive, sobre essas experiências, os ginásios vocacionais, porque é preciso mudar a escola. Não é só ter mais... precisamos de recursos, muitos, né? Tem gente que diz, não, já tem dinheiro muito. Não tem muito dinheiro. Entrem nas escolas públicas, estaduais do Rio Grande do Sul, sobretudo aqui em Porto Alegre, entrem nas escolas públicas. Vejam o que é a exiguidade de recursos, né? E a pobreza da perspectiva pedagógica que está posta. Não pelos professores, que são heróicos no Rio Grande do Sul, o pior salário de professores no Brasil está aqui. Mas nós trazemos no livro um conjunto de experiências. Ela pode ser outra. Não tem experiência a ser copiada. Nós temos que nos inspirar nos círculos de cultura de Paulo Freire, nas escolas Parque do Anísio, na relação arte e cultura tão presente no CIEPS, nos ginásios vocacionais que traziam... O ginásio, para quem é mais jovem, não vai lembrar, mas são hoje os anos finais do ensino fundamental. E aí tinha toda uma experiência de diálogo, de participação, porque sem a presença das pessoas, sem a voz das pessoas, se é só o professor que segue enlouquecidamente falando, a gente não muda a escola. Então, a gente quer universalizar a matrícula em todos os níveis e modalidades, mas a gente quer transformar o jeito da escola ser.
E para isso precisa de outra formação de professores, né? Tem debates postos importantes, porque esses últimos anos foram o regressivo do regressivo, né? Eu fico pensando, né, no Adorno, da escola de Frankfurt, para que Auschwitz não se repita. O objetivo de toda a educação é que Auschwitz não se repita. E Auschwitz se repete quando a gente tem assassinatos bárbaros, como esse que aconteceu nessa semana, ou como esses que acontecem cotidianamente, né? Com jovens, contra jovens que deviam estar na escola. E muitos servindo ao próprio tráfico. Então, assim, nós temos que ser um país em que as pessoas sejam respeitadas como pessoas. A nossa Constituição, a base dela é a dignidade da pessoa humana. E isso não se faz sem escola. Escola de dia inteiro, escola de qualidade, escola articulando. Aliás, uma novidade, Kátia Centeno, é que o Mais Educação, ele inaugura uma perspectiva de intersetorialidade na educação. Nós precisamos ter a educação, a partir do território, para mim é um conceito central para repensar todas as pedagogias da contemporaneidade, nós temos que articular as políticas públicas. Educação, saúde, assistência social, tão importante, porque nessa situação de miséria que as pessoas vivem, né? E aí a cultura, e aí as políticas ambientais e as outras. Então, assim, acho que tem um país para ser reconstruído e nós temos que descobrir o jeito de que nunca mais se repita o que aconteceu em 2016, em 64, em 37. Jaqueline, nós estamos chegando ao final, mas eu queria que tu respondesse em 30 segundos. É um desafio, eu sei, para ti, para quem gosta de falar tanto, mas é o seguinte... tudo isso, uma escola mais aberta, uma escola mais inclusiva, especialmente uma escola mais qualificada, mais democrática, como se faz isso com a baixa remuneração dos professores? Não se faz. Simplesmente não se faz, porque a educação é uma escolha. Se fala na Finlândia, né? Os nossos governantes gostam, né? Os índices, indicadores, aliás, então, tem uma ilusão criada em torno desses indicadores, vale a pena esse debate, né? Que a Finlândia é o melhor PISA, que é o exame internacional do mundo. Lá, a profissão que os jovens mais querem é a de professor. E aqui querem ser médicos, né? Claro que deve ter uma boa parte que é vocacionado para a medicina, mas acredito que é uma profissão que dá status para os jovens, né? Lá na Finlândia, querem ser professores porque são valorizados, respeitados, bem pagos, carreira, salário. E a gente não precisa ir longe. Nós temos uma rede, além das universidades, nós temos a rede federal, que tem os institutos federais, né? Os antigos Cefetes. Nós temos ali uma carreira digna de professores de educação básica, porque os Cefetes os institutos federais têm ensino médio. Então, nós temos um ponto de referência na contemporaneidade para reconstruir toda a educação nacional. Nós precisamos criar o Sistema Nacional de Educação. Isso também foi abortado com o golpe de 2016. Um sistema nacional em que o professor do Maranhão e do Rio Grande do Sul tenham uma remuneração compatível com a tarefa que eles têm pela frente. E que tenham uma perspectiva da formação permanente. Então, é preciso formação permanente, é preciso salário, e é preciso compromisso. Aí, os professores não são comprometidos. Entrem nas escolas, antes de falar das escolas. Os professores seguram a onda. O Jefferson Tenório é que diz, né? Os professores são a última fronteira contra a barbárie. Porque é na escola que aparece o abuso que essa criança sofre. É na escola que aparece a solidão desse jovem, que, por vários motivos, né? Pela vida toda complicada, precária. Porque a palavra precariedade é uma palavra importante aqui para pensar a desigualdade, né? A precariedade dos avós, dos pais, muitos foram escravos, os bisavós. Então, isso que veio só se repetindo como ciclos intergeracionais de pobreza e miséria, interna e externa, se a gente quiser trazer o Max Weber para a nossa conversa. Então, assim, sem professor não dá. É professor, é presencialidade. Nós somos um estado, aliás, os dados nacionais são péssimos, né? Nas redes estaduais, quase 50% dos professores não são concursados. Porque agora, então, se inventa que o Estado faz a sua principal tarefa, que é de educação, e não se faz concurso. O Rio Grande do Sul vai fazer agora, né? Me parece que o Estado... Mas está muito aquém do que é necessário. E é preciso que os professores tenham protagonismo. Nós temos que enfrentar essa reforma do ensino médio, nós temos que ouvir as escolas. Nós temos experiências extraordinárias no Rio Grande do Sul. Visitem o Setembrina em Viamão.
o Bareia, em Três Cachoeiras, ou a Escola Municipal Chico Xavier, aqui na periferia de São Leopoldo. Escolas tem outras, né? Cito estas. O Ana Íris, aqui do município, aqui em Porto Alegre. A EMEI Paulo Freire. A EMEI Paulo Freire tem escolas muito lindas. E a base para as mudanças não é o que esse empresariamento da educação vem apregoando. Cada vez tem mais gente que nunca estudou educação que começa a chamar de educador e começa não só a dar palpite, mas determinar os planos e projetos dos estados, dos municípios. Gente, quem tem que ser ouvido são os professores e as comunidades, seus pais. Nós somos quase 1/4 da população brasileira. Então é preciso que a gente faça um outro tipo de diálogo com o Estado. Obrigada e desculpem ter falado tanto. Não, eu queria continuar aqui, né? A gente precisa mais meia hora, porque ficou tanto tema por ser falado, né? Tem a questão da municipalização, que aí do ensino fundamental. Sabe, né? Não avaliamos a questão da educação no governo Lula, né? Que também tem questões importantes aí a serem faladas com a influência das fundações, né? Não falamos sobre o puxadinho do edifício colonial da educação, que foram as escolas cívico-militares. Gravíssimo. A escola tem partido. Não falamos da escola sem partido. Sim. Seguem sendo. Isso não está terminado no Brasil. Mas quem sabe a gente continua esse diálogo, porque são muitos temas. Com certeza. E esse é um tema nevrálgico. Não haverá desenvolvimento sem a inclusão das pessoas. E essa inclusão plena só se dá... Claro, tem as coisas, as condições materiais, mas a educação é determinante. E os países desenvolvidos sabem disso. E a Jaqueline Moll é a nossa especialista no Brasil para falar sobre isso, gente. Vamos escutar a Jaqueline. Muito bom te ter aqui, muito obrigada. E agora, então, está na hora de descomplicar a economia com Dão Real Pereira dos Santos, que vai entrar diretamente de Maringá, onde ele está dando uma palestra, né, sobre esse tema que ele fala tão bem, que é a reforma tributária. E o Dão vai nos lembrar aqui que essa semana também tivemos um fato muito importante, que foi a comemoração dos 35 anos da nossa Constituição Brasileira. Mas antes vamos para o nosso momento merchan. Se vocês gostam dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato RS, acreditam que é possível construir uma outra comunicação, uma comunicação comprometida com a classe trabalhadora, entra lá no nosso site em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com qualquer valor para construirmos um outro jornalismo. Conosco agora o Descomplicando a Economia. Descomplicando a Economia. Alô, Kátia! Oi, Centeno! Um grande abraço para nossa querida amiga Jaqueline Moll. Gostaria muito de estar aí no estúdio, mas infelizmente tive compromisso fora de Porto Alegre e não pude comparecer. Mas eu estou aqui encaminhando uma reflexão para a gente que tem muito a ver com esse momento histórico que estamos vivendo. Estamos no mês de outubro e exatamente há 35 anos atrás, no dia 5 de outubro, era promulgada a nossa Constituição Federal. E a Constituição veio para nos constituir, como não poderia deixar de ser, finalmente na nossa história como um estado de bem-estar social. Está lá desenhado na Constituição que somos um estado garantidor dos direitos sociais, que temos que construir uma sociedade justa, livre, solidária, que precisamos erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, as desigualdades regionais, promover o desenvolvimento, promover o bem de todos. Está lá escrito no artigo 3º da Constituição. Há 35 anos atrás foi desenhado um modelo de Estado para nós, sociedade brasileira. E dizia já Ulisses Guimarães, né, o saudoso presidente do Congresso Nacional Constituinte, já dizia que discordar da Constituição, sim, é possível discordar, é possível criticá-la, né? Descumpri-la jamais, né? E afrontá-la nunca. Dizia Ulisses, traidor da Constituição é traidor da pátria. Vamos lá. O Estado brasileiro, constituído sob as bases do Estado de bem-estar social, é um Estado que exige recursos, obviamente. Um Estado de bem-estar social, ele garante direitos, está lá no artigo 6º da Constituição, um conjunto amplo de direitos, né? Saúde, educação, são direitos que devem ser prestados em caráter universal, né? Previdência social,
proteção à maternidade, à infância, o trabalho, a moradia, o alimento, todos são direitos sociais que precisam ser garantidos pela sociedade. E se garante isto com financiamento público. Portanto, um estado de bem-estar social é naturalmente um estado caro. Ora, mas também a gente não pode imaginar que a vida da Constituição tenha sido uma vida tranquila, né? Desde a sua promulgação, desde outubro de 1988, a Constituição vem sendo recorrentemente atacada. Mas atacada por quem? Atacada por aqueles setores da sociedade contrariados com esta ideia de estado de bem-estar, de estado garantidor de direitos sociais, e aqueles que são os defensores intransigentes de um modelo de estado chamado estado mínimo, estado residual ou estado assistencialista. Qual é que é a diferença entre um estado de bem-estar e um estado mínimo? A diferença básica é no provimento do bem-estar. O estado de bem-estar social atribui ao Estado e à sociedade o provimento do bem-estar, a garantia das necessidades básicas, a garantia do atendimento às necessidades mais básicas da população e da cidadania. Já o estado mínimo é o contrário. O Estado precisa se afastar o máximo possível para permitir que o mercado atenda e faça, né, a provisão das condições de bem-estar para a sociedade. E o Estado é residual. Ele só vai atuar naqueles setores, naqueles serviços em que o mercado não tenha nenhum interesse de atuar. A gente não deve, né, partir da premissa de que todos na sociedade brasileira defendem a Constituição Federal e defendem o modelo de Estado que está na Constituição Federal. Não é assim que funciona. Embora tenhamos constituído o Brasil como uma sociedade de bem-estar, setores poderosos dessa sociedade estão insistentemente tentando inviabilizar este modelo de Estado. Agora, não basta que a gente saiba que isso acontece, é preciso que a gente tente entender quais são as razões. Qual é a razão, que racionalidade há na defesa de um Estado mínimo, quando a gente sabe que o estado de bem-estar social é o que garante todos os direitos? É o que garante a saúde, a educação, é que garante internações hospitalares, vacinas, segurança, saneamento básico. Esse é o estado de bem-estar social. Então, que razões teriam alguns setores para defender estado mínimo? Então, vamos lá. Algumas pessoas dizem que os defensores de estado mínimo, eles só defendem estado mínimo porque eles são contra os tributos. Mas, na verdade, isso é um equívoco. É o contrário. Eles são contra os tributos porque defendem o estado mínimo. Tá certo? Então, o discurso anti-tributos, em geral, esconde a razão principal, que é a razão de defesa de um Estado reduzido, um Estado com poucas políticas públicas. Por que isso acontece? Porque a lógica do mercado, ou a lógica capitalista, é a lógica da necessidade, ou seja, quanto maior a necessidade, quanto mais necessidades as pessoas têm, mais elas procuram produtos e consomem produtos. O mercado, ele é muito hábil, né, em buscar soluções para as necessidades. E muitas vezes ele cria necessidades para poder apontar soluções. Quando eu tenho um Estado que provê as necessidades, que supre necessidades, esse Estado contraria a lógica do mercado. Portanto, os defensores do mercado têm esta razão para contestar um estado de bem-estar social. Mas tem uma outra razão que talvez seja mais importante, que é a razão pela qual o setor de mercado, o setor capitalista, vê, por exemplo, no desemprego algo funcional. Se eu tenho gente procurando trabalho, o preço do trabalho diminui. Se eu tenho pleno emprego, o valor do trabalho sobe. Os salários crescem quando eu tenho pleno emprego, mas os salários crescem também quando eu tenho menos necessidades.
uma pessoa sem fome, que tem atendido a sua necessidade de alimentação, não trabalharia por um prato de comida, por exemplo. Então, naturalmente, um Estado que garante o atendimento das necessidades essenciais das pessoas, de vida, de saúde, de educação, de alimento, de moradia, se essas necessidades são atendidas pela sociedade como bens comuns, certamente o valor do trabalho, dos salários, cresce. E quando cresce o valor dos salários, o que existe é uma diminuição das margens de lucros do setor empresarial e do mercado. Portanto, não é pacífica essa disputa. A luta por um estado de bem-estar social é uma luta de classes que precisa ser enfrentada e precisa ser compreendida pelos trabalhadores e pela sociedade. E agora chegou a hora, então, do nosso Prensa na Imprensa com Ayrton Centeno. Prensa na imprensa. Ayrton, essa semana foi barra, né? Semana complicada, né? Mas, enfim, vamos para a nossa tarefa, Prensa na Imprensa. Olha, o Prensa na Imprensa de hoje, eu vou tratar de 2 assuntos. Né? Um deles é o seguinte, aquele abantesma, aquele fantasma, né? Aquele espectro que, né, paira sobre a mídia brasileira. Né? E esse espectro, ele volta e meia reaparece, essa assombração, para puxar os pés dos jornalistas e dos seus patrões. Essa semana foi o seguinte, vocês viram que o site Consultor Jurídico, Conjur, ele publicou alguns dos diálogos dos procuradores de Curitiba, né, na chamada Operação Spoofing da da Polícia Federal. Está na República de Curitiba. Então, a Operação Spoofing da Polícia Federal, esses diálogos são muito reveladores, têm sido muito reveladores. Só que dessa vez, esses diálogos mostram os procuradores batendo uma bola ali sobre, envolvendo 2 nomes de 2 jornalistas, Josias de Souza, da Folha de São Paulo, e Miriam Leitão, de O Globo. Não é algo assim que leve o Josias ou a Miriam às barras dos tribunais ou à total execração pública, mas é um constrangimento. A maneira como os procuradores de Curitiba mostram a sua intimidade com esses 2 baluartes da chamada imprensa corporativa, né? São vozes autorizadas da imprensa corporativa, né? Vozes que estiveram atrás da Operação Lava Jato, que estimularam a Operação Lava Jato, que foram, digamos assim, baluartes na imprensa da Operação Lava Jato. Então isso ficou muito ruim, né? Ficou muito ruim. Depois, especialmente, pior ainda, depois da desmoralização do Sérgio Moro pelo Supremo, da derrocada do Deltan Dallagnol perante o Congresso, né? Depois da própria Operação Spoofing, né? Os jornalistas ainda não fizeram meia-culpa sobre o seu trabalho durante a chamada Operação Lava Jato, né? Onde consumiram o prato feito, produzido pelo chefe Deltan Dallagnol, né, na sua cozinha, né, na sua cozinha gourmet da República de Curitiba. Eles simplesmente ingeriram esse prato, né, com um prejuízo evidente à qualidade da informação, porque não checaram a informação, simplesmente consumiram um prato feito, né, prejudicando o seu papel, comprometendo suas carreiras e mal informando aos seus ouvintes, telespectadores, leitores, né? Esse é algo muito grave, que a única maneira de impedir que essa assombração reapareça, e vai continuar reaparecendo, é simplesmente fazer essa autocrítica, esse meia-culpa, dizer, olha, foi errado, erramos feio e tentaremos não errar de novo. Esse é preciso fazer. Não pode fazer que nem o Globo, que demorou 50 anos
para pedir desculpas pelo seu papel durante a ditadura militar. É intolerável isso. Esse é um dos aspectos, a necessária meia-culpa. Só deixa eu trazer uma informação sobre isso, que tem um filme, Centeno, que chama Amigo Secreto, que é sobre a que é da Maria Augusta Ramos, né, a diretora Maria Augusta Ramos, que é um filme justamente sobre a Vaza Jato. Porque Sim. a Vaza Jato, ela trouxe muito claramente essa relação íntima entre imprensa e a Lava Jato. Então já vai essa sugestão. Vai uma dica Procurem aí. um amigo secreto. A outra referência, vai ser bem breve, é sobre uma matéria que o Estadão publicou essa semana, onde denuncia, digamos assim, entre aspas, o governo Lula por estar emprestando 1 bilhão, eu não sei se dólares, não me lembro agora se é dólares ou reais, à Argentina. Isso deu uma grande repercussão, especialmente nos blogs de ultradireita, não é? E, na verdade, não era nada disso. Na verdade, foi uma decisão colegiada, onde 20 países da América Latina votaram para emprestar esse valor a partir de um banco, que não é um banco brasileiro, mas um banco, digamos, multinacional, né? Um banco público multinacional integrado por esses 20 países. E integrado por bancos privados também. Bancos privados e bancos públicos representados por, digamos assim, os seus chefes de Estado, que são, inclusive, de direita, alguns deles, não é? Como, por exemplo, o Paraguai, por exemplo, é um governo de direita, um governo conservador. Muito bem, isso foi vendido como sendo uma decisão do governo Lula. Acabou sendo desmentido e foi extremamente constrangedor para o Estado de São Paulo. Aliás, o Estado de São Paulo honrando as suas raízes, porque foi na redação do Estado de São Paulo que foi urdido parte do golpe de 64. Isso é público e notório, não é uma invenção aqui do de fato. Isso está documentado. Mais uma do Estadão, né? Aliás, o Estadão aí está sendo uma voz da extrema-direita potente no nosso país. Inclusive essa matéria, né? Que não era matéria, era uma coluna, né? Uma opinião. Com fake news. Foi retuitada pelo Milei na Argentina, que adorou, né? Vamos seguir, então, para um papo mais animado, né, Centeno? Chegou agora aquele quadro que todo mundo adora, que é o Figuraça da Semana. Aquele quadro que eu sempre perco. Tu ganhou semana passada, né? Mas foi, sabe, um ponto fora da curva. Eu sempre perco. Bom, e hoje tu tá em minoria também, são 2 mulheres. E certamente perderei. E nada de novo sob o sol. Figuraça da semana. Não, então é o seguinte, a minha sugestão de figuraça da semana, pela sua presença e pelo seu trabalho, é a Camila Jardim. Quem é a Camila Jardim? A Camila Jardim é a mulher que conseguiu parar São Paulo, porque é a presidente dos sindicatos metroviários, fez uma grande greve muitíssimo bem sucedida, que parou a cidade contra a privatização. Não é? E mais importante, tentaram jogar a culpa no sindicato, mas o sindicato advogou a liberação da catraca, para que ninguém fosse prejudicado. Mas o governador bolsonarista, o Tarcísio de Freitas, não aceitou. Aliás, teve uma pane, e ele estava... Isso foi mais hilário ainda, porque teve uma pane... Né? Teve uma pane, justamente, ele estava citando como sendo uma operação exemplar de uma linha privatizada do metrô, teve uma pane nessa linha, justamente nesse dia. E mais, caiu uma parte do teto dessa estação administrada por essa empresa privada. Era isso. Camila Jardim é meu voto. Olha, é um bom voto, né, Jaqueline? Eu acho que merece. Mas eu vou trazer uma outra figuraça, Ayrton. A minha figuraça é um argentino. Ai. Meu Deus. Calma, quem será esse argentino? Poderia ser o Cano. Poderia, mas em respeito aos meus amigos
colorados, né? Inclusive é o nosso produtor, nosso diretor que está aqui, Jaqueline, meu companheiro, enfim, eu não vou trazer esse desaforo, tá, gente? O meu figuraça essa semana é o Papa Francisco. Ainda bem. Por quê? Porque ele lançou no dia 4, né, o dia de São Francisco de Assis, a nova encíclica, né, que chama Laudato Deum. Enfim, difícil de dizer esse nome, mas é isso. E é uma encíclica que trata profundamente sobre a questão da crise climática. E o Papa Francisco tem sido uma importante voz nesse debate, enfim, todo esse tema fundamental, né, essa crise civilizatória que estamos vivendo. E ele diz que essa carta tem este título porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Então, a minha figuraça é o Papa Francisco. Quem vai desempatar vai ser a Jaqueline. Vai. Eu quero fazer toda a minha homenagem à Camila, porque essa semana, falando de transportes, a tristeza de ver a Carris vendida. Eu moro em Porto Alegre. Boa lembrança essa. É a minha cidade escolhida, né? Eu sou do interior, a minha cidade escolhida, podia ter ficado em outros lugares do mundo, estou aqui. Então, a tristeza de ver a Carris vendida. Então, assim, isso mereceria um outro programa e seguramente vocês falarão disso. Então, merecia um antifiguraça aí pro Sebastião Mello. É um antifiguraça. Olha, é o Harmonia, e são as escolas, e é os mais de 40 milhões comprados de coisas que as escolas não precisavam. Quer dizer, é preciso abrir os olhos, qual é o projeto para a cidade, né? Nós temos um prefeito que é um síndico das grandes incorporadoras. Ponto. É isso. Então, é tristeza. Eu amo Porto Alegre. E eu quero continuar amando Porto Alegre. Eu espero que ela tenha um novo alvorecer no ano que vem, com as eleições. Mas, então, toda homenagem à Camila, né? Uma mulher nesse lugar. Agora, o Papa Francisco, eu sou uma jovem das pastorais. Eu vim do trabalho pastoral, da teologia da libertação. E o Papa Francisco retoma na Igreja Católica a possibilidade de que a gente construa a compaixão humana, tá? Eu tenho, enfim, todo um caminho de estudos e de construção de consciência política, mas na base disso tudo está uma profunda compaixão humana. A ideia de que as pessoas, todos os seres têm que ter dignidade, todos os seres vivos, né? Todos os seres. E é preciso que as pessoas vivam, né? Nessa estatura enfim, uma vida com qualidade, com alimentação, com casa, com teto, uma cama limpa para dormir, uma escola boa para estudar, perspectiva cultural, é isso que nós queremos. E é para isso que nós trabalhamos. Então, assim, eu sinto um beijão para Camila, mas é o Papa Francisco. Tá bem escolhido. Acho até que vou votar no Papa para nós termos, digamos, unanimidade. É o argentino que não é o Cano, ainda bem. É o argentino que não é o Cano. E o nosso figuraça da semana é o Papa Francisco. O Chico. Grande Chico, força pra ti, Chico. Teve com o Caetano agora há pouco, né? Teve com o Caetano agora há pouco, olha. Muito obrigada pela sua audiência. Curta, compartilhe, comente, mande seu feedback e entra lá no apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua para a construção de uma outra comunicação, para um jornalismo que fale o que precisa ser falado, né? E traz aquilo que a grande imprensa não traz. Muito obrigada e até a próxima semana. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.